Eu andava perambulando sem ter nada pra comer. Fui pedir às santas almas para vir me socorrer. Eu andava perambulando sem ter nada pra comer. Fui pedir às santas almas para vir me socorrer. Foi as almas quem me ajudou, foi as almas quem me ajudou, meu divino Espírito Santo, foi as almas quem me ajudou. Foi as almas quem me ajudou, foi as almas quem me ajudou, meu divino Espírito Santo, foi as almas quem me ajudou. Boa noite, meus queridos, minhas queridas, filhos, filhas, amigos, amigas, a bênção aos meus mais novos, aos mais velhos, meus irmãos de fé. Eu sou Elisa Petrilo, dirigente do Ibirá, Templo Escola de Umbanda, Filhos de Aruanda. E estamos aqui em mais uma live, né, para falarmos sobre a linha de trabalho dos pretos velhos, né? Como eu expliquei aí em vídeos anteriores, nós temos alguns irmãos nossos praticantes da Umbanda que dividem as linhas, as 7 linhas de Umbanda, de acordo com as linhas de força. Outros dividem as linhas de acordo com as linhas de trabalho. E outros fazem uma mistura, dividem as 7 linhas de Umbanda entre linhas de trabalho e linhas de força. Bom, eu não entro no mérito dessa questão, a nossa casa tem uma doutrina que é própria nossa, e nós consideramos que todas estão certas, tá? Mas, para nós, estamos aqui falando sobre uma linha de trabalho específica, que é a linha de trabalho de pretos velhos, também conhecida na Umbanda tradicional como linha africana ou linha de almas. Ou ainda, para quem segue a denominação ligada a orixás, linha de Iofá, Iorimá ou de Obaluaê. Bom, mas eu quero falar especificamente sobre o trabalho de almas dentro da linha de pretos velhos. E vocês sabem de onde que vem essa questão de se trabalhar as almas dentro da linha dos pretos velhos? Eu, antes de mais nada, vou dizer o seguinte: existem excelentes pesquisas na internet sobre isso. Existe um vídeo muito bom do Márcio Caim, que fez uma extensa pesquisa, e eu não vou me estender nela. Se vocês quiserem, vocês procurem dentro da plataforma dele, um Band Boa. Ele tem um vídeo falando só sobre o trabalho de almas. Então eu vou falar assim uma coisa bem pontuada, assim, uma coisa bem resumida, né? Na verdade, em que pese que muitas pessoas não considerem nenhuma influência do catolicismo dentro da Umbanda, ele sempre existiu. Porque nós temos, na linha de pretos velhos, como eu já falei no vídeo anterior e nos outros vídeos, nós temos várias entidades que trabalham na força dos santos católicos, seja receitando preces, seja receitando alguma novena, alguma trezena, né? Isso é muito, muito comum dentro do trabalho dos pretos velhos. E dentro deste trabalho de pretos velhos, existe um trabalho específico com as almas, que ele é derivado do catolicismo. No catolicismo é que se cultua, e sempre se cultuou, essa devoção às almas.
Existem alguns trabalhos acadêmicos que mostram até que essa devoção às almas ela também foi um pouco atrelada à própria necessidade dos escravos na época da escravidão no Brasil. Dos escravos com relação ao culto aos ancestrais familiares deles. Então, dentro da Igreja Católica, nós temos a Igreja Católica cultua normalmente as almas às segundas-feiras, que coincidentemente, para a maioria dos terreiros de Umbanda, é o dia próprio para se cultuar os pretos velhos. As almas para os católicos, elas são nada mais do que os espíritos. Mas só que dentro da religião católica, o espírito ele é normalmente denominado de alma. E estas almas, elas quando vêm para a Terra, quando Deus dá o sopro da vida, as almas têm um período para se purificar no plano terreno do pecado original. Ao final deste período, quando a alma desencarna, ela tem três alternativas. Se foi uma alma extremamente má, ela desce direto para o inferno na visão católica. Se foi uma alma impecável, santificada, ela vai direto para o céu. Mas a maioria das pessoas, a maioria dessas almas, ela vai para o purgatório. O purgatório seria um local equivalente ao umbral dos espíritas, né? Dentro do entendimento espírita, um local onde a alma fica aprisionada e na visão católica, lá ela sofre várias penas até que ela possa se purificar e entrar dentro do paraíso, ser admitida no paraíso. Então, aquelas almas que estão presas ali no purgatório, aquelas almas que estão ali dentro do purgatório, elas são almas cativas. E quando a gente canta para as almas no cativeiro, quando a gente fala isso nos pontos de pretos velhos, nem sempre estamos falando do cativeiro dos pretos velhos. Estamos, às vezes, nos referindo a essas almas do purgatório, porque essas almas elas estavam aprisionadas. E para a Igreja Católica, uma forma de você libertar essas almas, de você praticar a caridade, de você ajudar essas almas, é você rezando por essas almas. Rezando por essas almas e você colocando missas para essas almas. Essas missas têm o nome de sufrágio dentro do catolicismo, né? Então, era uma forma de você, enquanto encarnado, fazer a caridade para aquelas almas. Muitos santos da Igreja Católica tinham devoção pelas almas. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que inúmeros santos falavam que o que eles pediam para essas almas do purgatório, eles eram atendidos. Por quê? Dentro das almas do purgatório existia uma crença de que elas poderiam nos auxiliar. Principalmente quando já fossem mais evoluídas, quando elas tivessem já uma certa condição de poder prestar o auxílio. Dentro do purgatório também existiam as almas penitentes. E quando lá na época de Zélio, na época de Benjamim, era muito comum que as igrejas celebrassem nas segundas-feiras as missas de sufrágio em intenção das almas. E em épocas anteriores, na época da escravatura, quando isso já acontecia,
como eu já disse num vídeo anterior, os negros não podiam entrar dentro das igrejas. Então, a maneira deles cultuarem os mortos era para fora dos templos ou então em igrejas construídas próprias para eles. Então, eles acendiam velas ao redor das igrejas. Em determinadas igrejas, até hoje, tem um veleiro. O veleiro é o local que se acende vela. Tem o veleiro separado da igreja, do lado de fora da igreja, porque tradicionalmente não se acendia as velas para as almas dos mortos dentro dos templos, mas sim fora deles. E pelo esse mesmo costume, a gente acende as velas para as almas também até hoje, fora da nossa casa. Normalmente, quando nós umbandistas, eu venho de uma umbanda antiga e onde meu pai de santo sempre explicava que a gente não devia acender velas para as almas dentro de casa, porque ele dizia que a gente não sabia dizer onde aquelas almas estariam, se num bom local, se num local pior, se elas poderiam nos ajudar ou não. Então, ele não deixava a gente acender vela dentro de casa. Nós aprendemos esse costume, como quase todas as casas umbandistas, nós temos em nossos terreiros, quando possível, nós temos um cruzeiro onde nós acendemos as velas para as almas. Quando isso não é feito no cruzeiro do cemitério, é feito em cruzeiros de estradas. É muito comum nas estradas você encontrar cruzeiros que eles são erigidos justamente por causa de vítimas de acidentes ou assaltos, enfim. Então, essa devoção das almas tem muito a ver com isso. As umbandas mais tradicionais fazem até oferendas para as almas. Essas oferendas, elas podem ser feitas com uma vela branca, um pãozinho e um copo d'água só, né? Ou apenas uma vela branca. E existem várias orações que podem ser proferidas quando você vai fazer os seus pedidos às almas, ou vai prestar uma homenagem às almas. Antigamente, com relação a essa questão de almas, eu me lembro que quando eu era nova na Umbanda, circulava muito uma oração que era das 13 almas benditas. E o que vinha a ser essas 13 almas benditas? Bom, até hoje não se tem assim uma definição muito clara sobre isso, mas existem algumas histórias, né, que a gente conhece. Uma das histórias diz que no livro de São Cipriano estava escrito que quando Deus deu a chave do paraíso para São Pedro, ele explicou para São Pedro que existiam 13 almas, que todo ano apareceriam na Terra 13 almas provenientes de diversos tipos de acidentes, e essas almas elas viriam para ajudar os vivos, porque elas não eram santas o suficiente para entrar no céu, elas não tinham pecados suficientes para descer para o inferno, e elas não tinham provas suficientes para expiar no purgatório. Então, elas ficaram com essa missão. E essas são as 13 almas benditas. Outra versão, um pouco mais moderna, né? E eu acredito até que essa daí não tem tanto a ver, porque essa trezena das almas benditas é anterior até esse fato que eu vou contar. Diz que no incêndio que teve aqui em São Paulo, um incêndio pavoroso, em 1974, do edifício Joelma, que foi até televisionado, foi uma coisa terrível. Eu era adolescente, me lembro bem daquelas pessoas pulando do alto do prédio, foi uma coisa muito triste mesmo. Enfim,
foi encontrado dentro de um dos elevadores 13 corpos carbonizados, que não foi possível a identificação, porque na época não se existia exame de DNA, ninguém reclamou aqueles corpos, enfim. Esses corpos foram todos enterrados um ao lado do outro no cemitério São Pedro, que, se não me engano, fica lá na Avenida Doutor Arnaldo. E então, a esses mortos foram atribuídos muitos milagres. Então, algumas pessoas falam que essas são as 13 almas benditas. Porém, como eu disse, essa trezena das 13 almas, ela é bem anterior a esse evento do edifício Joelma. Então, eu quero crer que foi só uma coincidência. Bom, as umbandas. A Cíntia está me falando que está no cemitério da Vila Alpina. Eu não sei exatamente em que cemitério que está. As umbandas de antigamente tinham até trabalhos específicos, mas eram trabalhos quando se misturava muito a umbanda com feitiçaria. E ainda não se tinha essa concepção atual de como a umbanda funciona, que a umbanda não é uma coisa que pratica o mal. Mas lá no passado, nós encontrávamos algumas umbandas que faziam trabalho para as 9 almas penitentes, eram trabalhos de amarração. Bom, evidentemente, hoje em dia, eu quero crer que a maioria dos terreiros não trabalha nessa linha e nem faz mais esse tipo de trabalho, né? Mas a devoção às almas e o trabalho dos pretos velhos ligado às almas continua. Existe também um outro foco sobre a questão de almas na Umbanda, que é o seguinte: as almas, como a base, o local onde elas se encontram fisicamente, né? São os cemitérios, porque sabemos que lá não estão. Mas, enfim, como é a morada de Paiamulu, se considera que o Mulu, então, chefia toda a Calunga Pequena, que é o cemitério, que é o campo para nós umbandistas, é o Campo Santo. Mas nós temos as umbandas de antigamente que não consideravam o Mulu propriamente um orixá ligado à faixa positiva, mas sim um chefe das falanges da esquerda, dos Exus. E dentro destas falanges de trabalho, existem muitos Exus e muitas pombagiras que trabalham dentro do cemitério, dentro do trabalho de almas. Nós temos Tranca-Rua das Almas, Maria Padilha das Almas, Rosa Caveira, nós temos várias entidades que trabalham dentro da Calunga Pequena, e essas entidades são responsáveis por uma série de tarefas, recolhendo os espíritos, levando os espíritos para determinados locais, e aos pretos velhos, como eu já expliquei no primeiro vídeo desse mês, os pretos velhos são entidades que entendem muito de magia, muito. Eles são as entidades que entendem mais de magia dentro das linhas de trabalho da Umbanda. E eles comandam muito esses trabalhos e eles têm muita cooperação das falanges da esquerda. Então, também por aí você vê que é possível que esse trabalho de almas ele esteja envolvendo não só a parte dos desencarnados, mas também dos nossos amigos guardiões e guardiãs. Eu sugiro que vocês procurem
esse vídeo que eu falei do Márcio Caim, que vocês leiam alguns textos. Existem alguns irmãos nossos que falam só da linha de almas com relação aos Exus e Pombagiras. Existem alguns irmãos que falam só com relação às almas dos mortos, né? Tradicionalmente, na nossa casa, nós comemoramos a linha de almas, o trabalho da linha de almas, junto com o Pai Omulu, coincidindo com a data de finados na Igreja Católica, tá? No dia 2 de novembro. Então, o que eu posso dizer para vocês é isso. Agora, nós vamos fazer uma prece. Eu vou fazer as preces habituais que nós fazemos. Nós vamos encerrar esse mês dos Pretos Velhos rogando aos nossos pais, mães, vovôs, vovós, titias, titios, aos nossos velhinhos, que nos deem bastante sabedoria para lidar com essas questões que nós estamos atravessando, principalmente com relação a essa pandemia do coronavírus. Vamos pedir para que sejam encaminhados esses espíritos que vêm de falecer agora em razão dessa doença. Vamos pedir também pela saúde dos nossos irmãos e irmãs enfermos e por todos aqueles que estão de frente para a linha de combate deste vírus, principalmente aos nossos irmãos médicos da corrente médica, que eles sejam amparados pelos espíritos da linha de Bezerra de Menezes. E vamos pedir também por todos aqueles que estão nas ruas trabalhando por nós. E antes eu quero cantar um ponto assim. Saravá as almas. Minhas almas, santas almas, olha minha oração. Minhas almas, santas almas, olha minha oração. Olha minha oração, santas almas, olha minha oração. Olha minha oração, santas almas, olha minha oração. Eu louvei, louvei, eu louvei, Senhor, eu louvei as terras de São Salvador. Eu louvei, louvei, eu louvei, Senhor, eu louvei as terras de São Salvador. Saravá os pretos velhos, saravá as almas benditas. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão.
Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa imagem. Que assim seja, meu Pai. Oramos para a cura da pandemia, para São Roque, sincretizado na nossa casa com Pai Obaloaê, e para Pai Obaloaê na sequência. Ó São Roque, tu que deixastes a tranquilidade do lar e fostes socorrer os doentes, e não recuastes nem mesmo diante da peste e da morte, lembra-te de nós e socorre-nos com igual amor. Defende as nossas criações da peste e da doença. Dai-nos a saúde, paz na família e espírito comunitário. Fortalece em nós a fé e a esperança, na presença de Deus que nos encoraja na construção de um mundo humano e justo. Concede-nos estas graças pelos méritos de Jesus Cristo, com o qual partilhastes a dor e o sofrimento, e que agora vive com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oração para Pai Obaloaê. Salve o Senhor, salve o Rei da Terra, médico da Umbanda, Senhor da cura de todos os males do corpo e da alma, Pai da riqueza e da bem-aventurança. Em ti depositamos nossas dores e amarguras, rogando-te as bênçãos de saúde, paz e prosperidade. Faz-nos, Senhor do trabalho, um filho com disposição para enfrentar os desafios diários. Faz-nos digno de merecer todo dia e toda noite as vossas bênçãos de luz e misericórdia. Atotô Baluaê. Fazemos também a prece para a cura de todos os seres. Pai celestial que habitais o nosso interior, impregna com a tua luz vital cada célula do nosso corpo, expulsando todos os males, pois estes não fazem parte do nosso ser. Na nossa verdadeira realidade, como filhos de Deus perfeitos que somos, não existe doença, por isso que se afaste de nós todo o mal, todos os bacilos, micróbios, vírus, bactérias e vermes nocivos, todas as formas pensamento negativas, miasmas, larvas astrais e seres fora do físico que possam nos provocar males, para que a perfeição se expresse no nosso corpo, que é o teu templo. Pai, teu divino Filho Jesus disse: pedi e recebereis, porque todo aquele que pede, recebe. Portanto, temos absoluta certeza de que a nossa oração da cura já é a própria cura. Para nós agora só existe esta verdade, a cura total. Mesmo que a imagem do mal permaneça por algum tempo no nosso corpo, só existe em nós agora a imagem mental da cura e a verdade da nossa saúde perfeita. Todas as energias curadoras existentes em nós estão atuando intensamente como um exército poderoso e irresistível, visando os inimigos, fortalecendo as posições enfraquecidas, reconstruindo as partes demolidas, regenerando todo o nosso corpo. É o poder de Deus agindo em nós e realizando o milagre maravilhoso da cura perfeita. Esta é a nossa verdade mental. Esta, portanto, é a verdade do nosso corpo. Agradecemos a Ti, ó Pai, porque Tu ouvistes a nossa oração. Damos graças a Ti com toda alegria e com todas as forças interiores, porque Tua vontade de perfeição e saúde acontecerão em nós em resposta ao nosso pedido. Assim é e assim será. Oração ao Preto Velho por Átila Nunes. Assim seja, Preto Velho, que estás em nosso pensamento e ocupas um local de destaque em nosso coração. Abençoado seja o teu nome no céu, assim como de redenção foi o teu sofrimento na terra. Benditas sejam as tuas agonias físicas, assim como para sempre sejam louvadas as tuas angústias morais. Intercede por nós junto ao Pai misericordioso, Tu que já galgaste as escaladas luminosas da espiritualidade e comunica-nos essa força inquebrantável que elevou teu espírito aos páramos celestiais, onde te encontras. Anima-nos a prosseguir impávidos e serenos através dos obstáculos da vida e combate em nós o desânimo traiçoeiro que com o banzo fatídico nos aniquila o ser. Ajuda-nos a vencer na vida material, assim como quando em vida tu ajudastes com o teu labor escravo o teu senhor de engenho.
Ensina-nos a ter com a tua experiência milenar a calma, a resignação, a compreensão que muito necessitamos e que estejamos sempre contigo, assim como Jesus te tem na santa glória. A ti, bondoso preto velho, oferecemos esta prece reafirmando a nossa fé, a nossa crença e a nossa esperança na tua força espiritual, sempre a serviço do bem. Protege-nos, querido preto velho, que tanto sofrestes quando da tua passagem pela terra. Dai-nos a coragem que às vezes nos falta para que possamos prosseguir a nossa jornada e algum dia tenhamos o merecimento para receber as graças divinas e que assim seja. Oração aos pretos velhos. Louvados sejam todos os pretos velhos, louvados sejam vós que formais o Sagrado Rosário da Mãe Santíssima e a coroa das santas almas benditas, protetoras de todos aqueles que se encontram em aflição. A vós recorremos, espíritos puros pelos sofrimentos, grandiosos pela humildade e bem-aventurados pelo amor que irradiam. Socorrei-nos quando nos encontrarmos em aflição. Concedei-nos, bondosos pretos velhos, a graça de fazer. Agora vocês peçam o que vocês querem. E eu peço que a sabedoria dos pretos velhos traga a nós a cura para essa terrível doença, Covid-19. Através da vossa intercessão junto à Mãe Senhora Aparecida, Mãe Maria Santíssima de Jesus e todos nós, ensinar-nos, bondosos pretos velhos, a vossa humildade, o vosso amor, a vossa pureza de pensamentos, para que possamos cumprir a nossa missão na terra, seguindo todos os vossos exemplos de bondade, amor e caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Amados pretos velhos, portadores da luz e da sabedoria, protegei-nos em nossos caminhos, para que não venhamos a sucumbir ante as tentações. Guiai-nos em nossas decisões, para que elas sejam sábias e tragam a felicidade a todos. Amparai-nos com vosso imenso amor, para que possamos expandir este amor aos povos. Inspirai os nossos pensamentos, para que levemos boas obras aos nossos irmãos da jornada. Ensinai-nos a caridade, para que possamos auxiliar nosso próximo e também sermos auxiliados. Amados pretos velhos, portadores da paciência e ungidos com a paz de Pai Oxalá, envolvei-nos em suas doces emanações de brandura, para que possamos ser tolerantes e mansos em nossas atitudes com nossos semelhantes, e, sobretudo, fortalecei a nossa fé, para que não nos desviemos de nossos mais puros objetivos na caminhada que nos levará ao nosso progresso espiritual. Que assim seja. Saravá, os pretos velhos. As almas já acenderam o candeeiro, e lá no fundo do mar. As almas já acenderam o candeeiro, e lá no fundo do mar. As almas prepararam esse terreiro, e lá no fundo do mar. As almas prepararam esse terreiro, e lá no fundo do mar. Saravá as almas, saravá os pretos velhos, saravá todos os pretos velhos. E eu quero dizer o seguinte, essa foi, deixa eu ver aqui, a partir do mês que vem, nós tivemos esses dias a comemoração de Santa Saracali, que é a santa dos ciganos, né? A quem Rubens Saraceni sincretizou com o orixá Oroiná ou Egunitá. Bom, a linha de trabalho de ciganos não é muito discutida e tem muitos terreiros que não trabalham com ciganos. Mas a nossa casa trabalha com ciganos, e porque nós dedicamos esse mês de maio a pedir a intercessão dos pretos velhos, o próximo mês
nós estaremos falando sobre os ciganos, o povo cigano e o que nós conhecemos do trabalho dessas entidades nos terreiros de Umbanda. Para algumas casas é feito um trabalho separado das giras, um trabalho que é feito com os ciganos, porém não consideram como uma linha de trabalho própria da Umbanda. Outras casas sequer consideram os ciganos, outras casas misturam os ciganos junto com as linhas de trabalho dos guardiões e guardiãs. Na nossa casa nós fazemos o trabalho de uns separado do trabalho dos demais. Então nós temos o trabalho só com o povo cigano. A energia, para quem trabalha, para quem incorpora cigano, é completamente diferente de guardião. Eu sempre tentei explicar isso para muitas pessoas, mas só que como elas nunca incorporaram, então ficava difícil eu me fazer entender, porque na cabeça delas elas achavam que é a mesma coisa, mas não é. É muito diferente. Mas enfim, vamos falar durante o mês de maio e vamos rezar também para esse povo que trabalha muito bem as questões financeiras e de prosperidade dos filhos da terra, mas também trabalha para a saúde, são ótimos conselheiros, né? Enfim, é uma linha que vale a pena se conhecer. E nós vamos falar sobre eles. Eu não vou modificar nosso encontro. Eu vou deixar ele às segundas-feiras, porque eu acho que assim o pessoal fica mais livre durante a semana, tá bom? E, gente, eu quero desejar a vocês uma excelente noite, uma ótima semana. Eu quero que vocês tenham bastante sabedoria, bastante paciência e a calma e a alegria que todo preto e toda preta velha deixam com a gente, aquele aconchego, aquele abraço gostoso. Sintam-se abraçados pelos pais, pelos vovôs, pelas vovós, pelas mamães, titias e titios. Oxalá abençoe a todos. Até a semana que vem.